Fala DS, tudo bem? Meu nome é Edilson e hoje a gente vai falar um pouco sobre Machine Learning, tá? Mais especificamente do nosso querido Camins, dos algoritmos mais simples aí de clusterização, tá? Eu vou começar falando primeiramente com vocês sobre a clusterização, como que ela se diferencia dos outros e depois eu vou falar de fato como que o Camins funciona, beleza? Então vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá. Para eu falar do Camins, primeiro eu tenho que falar de modelos não supervisionados. E que é a principal diferença dos não supervisionados para os supervisionados? Nos supervisionados, nós temos as nossas observações sobre o nosso conjunto de dados e em cada observação eu tenho o rótulo do que aquela observação significa. Então, vamos supor, eu tenho um conjunto de dados de transações financeiras. Então, eu tenho minha observação com as características dessa transação financeira e no final eu tenho se ela é, por exemplo, fraude ou se ela não é fraude. Então, o supervisionado, eu tenho o meu rótulo. Agora, nos não supervisionados, eles trabalham sem essa informação. Então, por exemplo, eu teria mesmo a minha mesma observação, as mesmas características ali da minha transação, só que eu não teria informação se ela é ou não é uma fraude, por exemplo. Tá? Então, esse tipo de algoritmo, ele procura encontrar padrões ocultos ali, comportamentos ocultos no meu conjunto de dados. E geralmente é o que a gente faz na clusterização. A clusterização, a gente vai pegar observações similares e vai agrupar elas, tá? Baseado em padrões, beleza? Então vamos falar agora do Camins, tá? Então o Camins é um desses algoritmos de clusterização que ele divide o meu conjunto de dados em clusters baseado em suas similaridades. Então cada grupo é representado por um centroide, que é o ponto médio de todos os pontos do grupo, tá? Então o que é esse centroide que eu falei para vocês? Ele vai ser responsável por agrupar os meus dados. E como que ele faz isso? Eu vou começar a fazer um exemplo aqui para vocês que eu acho que fica mais fácil de entender, tá? Então, vou supor que eu tenho um comportamento de compras de clientes, tá? Então, eu tenho aqui clientes que compram uma quantidade baixa, aqui seria o número de compras e o número de produtos. Então, eles compram poucas vezes, uma baixa frequência, compram poucos produtos também. Aqui eles compram um pouco mais, mas ainda poucos produtos. E aqui eles compram bastante frequência e muitos produtos também. Então, aqui a gente consegue ver claramente que a gente tem três grupos. E é isso que eu tenho que passar para o meu Camins previamente. O Camins ele não consegue identificar quantos clusters eu vou ter. E esse é um dos grandes desafios aí da clusterização, tá? A gente tem que usar técnicas para conseguir ter uma noção, achar ou ter uma noção de quantos clusters a gente pode ter no meu conjunto de dados. Aqui a gente consegue ver porque nós só temos duas características, mas em dados reais a gente vai ter 10, 15, 20. Então, como que a gente vai visualizar isso em 20 dimensões, tá? Não tem como. Então, a gente pode ter um vídeo mais para frente sobre como fazer como visualizar esses dados, tá? Mas beleza, vamos supor aqui esse K igual a 3. Então, ele vai, dependendo do número de K que você passar, ele vai inicializar esse número de centroides, que é o que eu falei para você no último slide. Esses centroides são pontos aleatórios no meu espaço. Ele vai pegar 3 pontos aí e colocar aleatoriamente no espaço, beleza? Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar a distância, calcular a distância de todos os pontos para esse centroide. Então, vamos pegar esse centroide verde aqui. Ele calcula a distância desse ponto, desse ponto, desse ponto, desse ponto, até desse mais longe aqui. Ele faz isso para o vermelho e para o azul também. Depois ele vai começar a agrupar os meus dados. Então, vamos pegar aqui, como que ele vai agrupar os meus dados? Ele vai pegar os pontos mais próximos desse centroide e vai agrupar eles. Então, por exemplo, nesse centroide verde aqui, quais são os pontos mais próximos dele? Esses aqui. Então, ele vai agrupar da mesma classe que esse centroide. Agora, ponto vermelho. Quais são os pontos mais próximos dele? Esses aqui e esses aqui. Porque esses aqui estão mais próximos do vermelho do que do azul e do verde. E esses aqui estão mais próximos do azul do que dos outros dois. Tá? Então, aqui a gente pode ver também que alguns pontos não deveriam pertencer a um cluster. Por exemplo, a gente vê aqui esses pontos vermelhos
eles deveriam ser verdes, né? Todos esses pontos aqui deveriam ser um cluster, tá? Esse ponto aqui ele parece um pouco fora também, ele deveria ser um ponto vermelho também. Então, como é que o Caminhos ele ajusta isso? Ele vai pegar e vai recalcular o centroide. Como ele tem as distâncias, ele vai pegar a média das distâncias de cada grupo, de cada cluster e colocar o centroide lá. Isso seria movimentar o centroide para o centro do cluster. Tá? Então, aqui ó, ele vai pegar onde que é o centro desse cluster vermelho, mais ou menos aqui. Então, ele vai jogar o centroide lá. O verde e o azul a mesma coisa. E ele vai recalcular. Quando ele recalcula, esses pontos que eram vermelhos, vocês concordam que ele vai estar agora ele está mais próximo do verde do que do vermelho, certo? Então ele vai mudar esses dados para o grupo verde. Esse ponto azul, ele está agora mais próximo do vermelho, então ele vai mudar para o vermelho. O azul aqui, todos os pontos parecem mais próximos do azul, então não tem o que mudar. E aí ele vai e recalcula de novo. Passa para o centro, calcula as distâncias, pega os mais próximos. Nesse caso aqui, não teve nenhum ponto que precisou mudar de cluster, né? Todos chegaram aí numa distância legal para todos os clusters. Então ele encerra aí. Assim que você não tem uma troca de um ponto de um cluster para outro, o algoritmo encerra e dá a resposta para você. Beleza? Então, a gente pode fazer aqui, olhando o objetivo da clusterização, a gente pode fazer uma segmentação de clientes aqui. Então, por exemplo, o cluster verde seriam clientes que compram poucos produtos e com uma frequência baixa. O cluster vermelho são clientes que compram poucos produtos ainda, mas com uma frequência um pouco maior. E os azuis são uns clientes mais valiosos, que compram muitos produtos e compram com uma frequência alta também. Então, a gente pode usar isso para exercer ações específicas em cada grupo desses. Então, ações de marketing para fazer, por exemplo, esses 2 clusters aqui comprarem mais, fazer esses aqui gastarem ainda mais e assim por diante, tá? Então, é assim que é o básico da clusterização e é assim que o Caminhos funciona também, tá, pessoal? Então, para resumir, primeiro, declara o número de clusters, lembrando que nós que temos que encontrar esse número, tá? Aí ele inicia esse número K que você passou dos centroides no espaço, calcula a distância do centroide para todos os pontos, depois ele pega os pontos mais próximos do centroide e agrupa ele, reposiciona o centroide no ponto médio de cada grupo e refaz os cálculos. Aí reposicionou, teve algum ponto que trocou de um cluster para o outro? Teve, então refaz mais uma iteração. Teve algum ponto que trocou de cluster? Sim, refaz a iteração. Teve algum ponto que trocou? Não, então encerrou. Beleza? Vou falar algumas das vantagens aí do Caminhos. Ele é simples, né, de entender e também simples de aplicar. A gente pode ter uma aula aí aplicando ele na prática, tá? Para vocês verem ele funcionando. Ele também é computacionalmente eficiente. Então, por mais que ele tenha uma quantidade ali de passos, os cálculos que ele faz é de distância, cálculos de média, que não são cálculos complexos. É cálculo que o computador consegue fazer de uma forma rápida. Então, ele é bom para uma grande quantidade ali de dados, tá? E algumas desvantagens agora. Você tem que especificar esse número de clusters para ele, tá? E o cluster ele depende de ser esférico e denso também. Por que esférico? Ele tem que ser esférico pela própria natureza de você calcular distâncias mínimas. Você calculando as distâncias mínimas aí em um conjunto de dados, ele naturalmente vai dar um círculo aí, uma esfera, né? E eles têm que ser densos também por causa desse cálculo de distância. Se você tem clusters muito espaçados, você tem um cluster muito espaçado e o outro um pouco mais denso, eles começam a se misturar, os pontos começam a se misturar e ele não sabe qual ponto pertence a um cluster ou ao outro, tá? Então, eles têm que ter uma distância boa entre si, tem que ser densos e esféricos, tá? Então, isso é uma das limitações aí do Caminhos.
Beleza, pessoal? Então, é isso que eu tinha para passar para vocês aí sobre o Caminhos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido o conceito do Caminhos, um pouco aí da clusterização. Queria pedir que se você chegou até aqui, se você gostou aí do que eu apresentei, que você desse um curtir, você se inscrevesse no canal. Se você tem algum amigo que está começando aí na ciência de dados, está começando a se interessar por Machine Learning também, manda esse vídeo para ele. Beleza? E é isso, pessoal. Obrigado e valeu!